E confesso que falar dos ensinamentos de Jesus, na grande maioria das vezes, sempre me emociona muito. As histórias, as parábolas do Mestre são profundamente tocantes. A maior prova disso é que há mais de 2000 anos, se nós ouvirmos com o ouvido apurado, com o coração aberto para receber essa boa semeadura, sementes luminosas que são ofertadas pelos evangelistas, pelas histórias contadas, por tantos espíritos que nos ofertam a beleza, a magnitude da vida e obra do Mestre. Jesus dividiu a história entre antes e depois dele. Daí a gente pode ter a ideia da tamanha representação que foi esse presente divino. Deus reservou o melhor de sua glória, enviando seu Filho amado para habitar entre nós. E Jesus, ele veio com uma característica diferente dos antigos profetas, daqueles que anunciavam a vinda do Salvador. A beleza da história estava mais nas palavras, nas predições, nas adivinhações, nas anunciações que esses profetas ofertavam. E todo o povo daquela época aguardava ansiosamente a vinda desse Messias. Mas esse Messias nos surpreendeu porque ele provou, exemplificou em sua vida na condição de homem encarnado como nós, como deveria ser a conduta de um verdadeiro amante de Deus, de um verdadeiro filho de Deus. Ele não só disse, mas ele exemplificou na sua história, desde o princípio, o melhor exemplo para todos nós. É desta maneira que nós classificamos Jesus como guia e modelo. E Paulo, em todas as suas escrituras, em todas as suas cartas, colocava que somente Jesus nos bastaria. Mas nós ainda temos uma mania ruim de querer achar algumas fórmulas mágicas para administrar as nossas vidas. Vamos atrás de qualquer modismo, vamos atrás de algumas literaturas fantasiosas, imaginando que aquilo vai nos trazer alguma coisa importante e vai transformar a nossa vida. Ainda temos a pretensão de depositar na mão do outro a expectativa de felicidade das nossas vidas, achando que nós vamos consumir ou administrar uma pílula milagrosa e nossas vidas vão ser transformadas. E quando nos foi proposto na noite de hoje falar da história de Zaqueu, é o maior exemplo que nessa analogia que estamos fazendo na noite de hoje nos serve também de exemplo. Zaqueu desejou esse encontro com o Mestre. Tinha no seu coração, mesmo sem saber porquê, uma expectativa de transformação. E Zaqueu foi presenteado de estar próximo ao Mestre, de poder tocá-lo, de poder conversar, ter um colóquio com Jesus e ter a oportunidade não só de transformar a sua vida, mas se redimir de suas faltas. A história de Zaqueu é, com certeza, conhecida de todos nós. Mas não porque somos uns estudiosos do cristianismo, porque a gente lembra de uma canção do Regis Danese, de uma doutrina, de uma religião cristã como a nossa. E essa música teve uma representação muito importante, não só na beleza
da musicalidade, mas na história que nos fez lembrar. Aí a gente valoriza mais o cantor do que os personagens da história. Mas a profundidade do ensinamento, por nossa parte, deva ser dedicada, para que a gente possa entender quem era aquele homem de baixa estatura e de grande poder. Quem era aquele homem que nos dias atuais recebia um título de publicano e era, pela grande maioria dos judeus, odiado, malquisto, persona non grata, porque todos os publicanos que tinham sob a sua incumbência e responsabilidade a cobrança de impostos. E todos aqueles que tinham por obrigação honrar com o pagamento destes impostos não gostavam desta circunstância e, consequentemente, de quem administrava esta arrecadação. Essas pessoas, na história, têm um enriquecimento em muitos momentos até ilícito. E a Roma tinha por essas pessoas uma certa consideração e fazia vistas grossas para esse enriquecimento ilícito. Pois esses irmãos, face às dificuldades que a tarefa tinha, porque se nós olharmos, era difícil também a tarefa destes irmãos de serem aqueles que cobravam, aqueles que impunham, que amedrontavam para poder arrecadar dinheiro. Estavam, em muitos momentos, podendo ser vítimas de atentados, de morte, mas eles cumpriam a sua obrigação e algo do que sobrava, enriqueciam-se e tinham todas essas condições para si próprio. E Zaqueu, nas épocas lá em Jericó, perto da visitação de Jesus, que fazia o seu ministério itinerante, começou a ser tocado especialmente. Por quê? Porque Jesus, o seu magnetismo era espargido por todo o ambiente. E Zaqueu, sensível a esta condição, pôde perceber por sensibilidade essa energia que era desprendida do Mestre e propagada através do fluido universal, aquele fluido em que todos nós estamos imersos, ao exemplo de uma grande piscina que qualquer dos nossos movimentos produzem ondas e tocam as pessoas que estão à nossa volta. Zaqueu, percebendo a vinda de Jesus e a anunciação de todo o povo, daquele que curava os paralíticos, os leprosos, os coxos, que era a salvação para todos aqueles que se encontravam em desespero, Zaqueu, sabendo dessa visita, naquele dia ficou alvoroçado. E começou no meio da multidão, aquele homem de pequena estatura, desejar chegar próximo do Mestre. E imaginem numa multidão, como numa passeata, se isso era uma missão simples ou fácil. Com certeza não. E ele, no meio daqui, no meio de lá, tentando de qualquer forma, e Jesus passando e todo o povo ali o acompanhando, Zaqueu teve uma ideia. Zaqueu sobe em um sicômoro. Flávio, que árvore é essa? Que tipo de árvore é essa que Zaqueu subiu? Esta árvore é semelhante a uma figueira que produz figos comestíveis.
aquele fruto delicioso de sabor doce e especial, de aspecto diferente, quase que de uma cera, mas que consta no seu interior, no seu néctar, um sabor completamente diferente. E naquela cidade, Jericó, especialmente, tinha como atividade principal a agricultura. E até nos dias atuais, os frutos daquela região têm um sabor especial. Tivemos recentemente numa viagem nas Terras Santas e pudemos comprovar estes sabores. As tâmaras, os figos, as frutas, de um modo geral, têm um sabor doce, especial. Mas esse sicômoro tem uma produção desses figos, mas que não são comestíveis, mas que se assemelham ao fruto. E na situação de todo o arredor de Jericó, aquela árvore que Zaqueu subiu era a única naquela espécie. Então era uma única naquela região e que não produzia frutos. Uma referência que nós podemos classificar como direta com aquele que ela escalou. E até os dias de hoje, nas visitações que são abertas naquela cidade, mesmo com a administração não judaica, aquele local é todo cercado e a árvore sobrevive até hoje. Podemos dizer, mas se essa árvore sobreviveu 2000 anos, são as nasceduras e transformações daquele terreno. Então aquele mesmo fruto produziu a árvore que até hoje lá é símbolo de visitação. Os grupos ali se encontram em volta daquela árvore, fazem as orações, cantam músicas e participam quase que de um ritual para celebrar a lembrança da transformação daquele homem. Quando Jesus acabara de passar perto daquele sicômoro, ele olha para cima e vê aquele homem, Zaqueu, e o convoca: Zaqueu, hoje cearei em sua casa. Zaqueu se sentiu presenteado e ao mesmo tempo surpreso. Como que Jesus sabia o seu nome e no meio daquela multidão desviou o olhar para aquele lugar. Arrepia. E todos que acompanhavam Jesus, todos daquela cidade que presenciaram o fato, se surpreenderam com a atitude do Mestre. Como que Jesus iria cear, comer, repousar, lavar os seus pés, beber de água limpa na casa de um pecador. E Jesus, da sua inteligência suprema e oportunos ensinamentos, responde de maneira simples, de maneira humilde, mas de maneira direta a todos que indagaram ou questionaram sua atitude. Os sãos não precisam de médico. Uma analogia e um ensinamento especial. Pois se Jesus tivesse para ter parte ou envolvimento com aqueles que já se encontravam sãos, em caminho retilíneo ou especial, qual seria a finalidade da vinda do Mestre Jesus? Então mostra uma inferioridade e um preconceito
por parte do povo. Mas Jesus teve a maestria de ensinar que quem precisava dele, dos seus ensinamentos e da sua condição intermediária e direta com Deus, eram os mais necessitados. Pela simples presença de Jesus, Zaqueu se sentiu tão tocado e tão feliz que se transformou quase que automaticamente e procurou redimir-se de seus pecados, redimir-se de suas faltas por aqueles que ele houvera lesado, oferecendo para aqueles que ele tivesse cobrado um imposto indevido 4 vezes mais o valor. Para todos aqueles que precisavam de um auxílio material, ele doaria metade das suas posses. Um processo de amor e de caridade, ensinado por Jesus. Zaqueu sabia ou chegou ao seu conhecimento os ensinamentos do Mestre. E as suas atitudes foram as atitudes que nós gostaríamos de receber. Ou seja, ele fez pelo outro aquilo que ele gostaria de receber, doando aquilo que ele tinha por mérito, por necessidade e o que o trabalho lhe ofertou, e aquilo que ele houvera lesado alguém, ele restituiu com juros e correções, 4 vezes mais. E naquele instante, Jesus percebendo, porque Jesus nessas relações, nessa troca de olhar, ele percebia o íntimo, o íntimo, o que estava dentro do coração e os verdadeiros sentimentos. Não era o som e as palavras que a boca produzia, mas sim o que estava no coração do homem. E aí Jesus anuncia: hoje, nesta data, entrou a salvação em sua casa. E aí nós imaginamos o efeito produzido disso. Nós podemos imaginar que quando nós precisamos deste auxílio, não chegará para nós de forma simples. Nós precisamos manifestar interesse, nós precisamos manifestar disposição para ir de encontro às nossas necessidades, sejam elas quais forem. Se nós nos encontramos enfermos, seja do corpo, seja do espírito, seja da mente, qualquer dificuldade que abale as nossas condições de saúde, nós precisamos enfrentar, nós precisamos reconhecer a necessidade daquela dor para o aprendizado em nossas vidas. Quando a saúde nos falta, é só nesse instante que nós damos valor às condições de bem-estar. É muito difícil as pessoas que valorizam as suas condições de saúde física, agradecendo ou zelando pelo corpo que nos foi confiado para um processo. Quando Deus nos deu a oportunidade reencarnatória, nos ofertou um corpo físico para que fosse o veículo do processo de transformação moral e de evolução do nosso espírito, que é eterno, que evolui constantemente em qualquer condição que se encontre.
mas ele exige de nós uma disposição do enfrentamento da vida, da mudança da atmosfera, do problema para o encontro da solução, da posição resignada que devemos nos encontrar de aceitação das provas ou das expiações que somos submetidos. Saibamos que as provas, no momento da erraticidade, ou quando estamos na condição de espíritos, aguardando o processo encarnatório, nós avalizamos todas as dificuldades, classificadas como provas, para que a gente possa vir novamente no corpo. Tem a nossa anuência, tem o nosso aceite, e aí nós já estamos vindo com esta missão de suportar, de transformar, de atenuar as provas que nos forem facultadas. As expiações, apesar de não estarem muitas vezes na nossa conivência, mas nos são submetidas, e os nossos bons atos, as nossas ações transformadoras podem minimizar estas ações dolorosas. Nós podemos vir para sofrer muito e podemos sofrer muito menos. A ciência nos comprova que a necessidade do homem hoje ser resiliente, palavra da moda, de ter uma absorção dos golpes, de ter uma absorção de todas as dificuldades impostas de maneira firme, brava, e ter uma capacidade de transformação, de ter uma capacidade de ações que vão em frente para superar essas dificuldades. Nós às vezes nos colocamos como uma condição de vítimas, porque é mais fácil ser vítima, porque nós atribuímos a responsabilidade das faltas, dos problemas, para o cotidiano, para as pessoas. Quanta gente que nós conhecemos que não para em emprego nenhum, e o problema é sempre a empresa, nunca o colaborador. Fui dispensado, fui injustiçado, estavam me colocando em jornadas exaustivas de trabalho, não fui contratado para isso, não fui contratado para aquilo. Ou seja, está esperando um emprego ideal, com um salário maravilhoso, num cargo excepcional, para tornar-se um bom colaborador. Ou, como não gosto muito de dizer, um bom empregado. Existe um conceito antes de 1950 que era empresa e empregado. Hoje, com as tecnologias modernas dos processos de RH, nós entendemos que são colaboradores e empresas que proporcionam condição de trabalho. Mas o quanto nós colaboramos, ou o quanto nós colocamos-nos na situação de somente querer receber. O mesmo posicionamento é nosso na condição de frequência da casa espírita. Nós queremos vir aqui mal preparados, queremos que a espiritualidade haja em nós e de maneira rápida, que resolvam os nossos problemas de maneira especial, mesmo não sendo merecedores, e que aqui seja uma usina de milagres. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso jejum de pensamento, de alimento, de ação, para nos colocarmos de uma maneira mais saudável para receber o bom tratamento que nos é com certeza ofertado? Saibamos que desde as primeiras horas do dia, no nosso pensamento de desejo da frequência da casa espírita, a espiritualidade amiga já se mobiliza para ir ao nosso encontro até a nossa chegada aqui. Passamos pelos portais que deixam do lado de fora todas as mazelas, os nossos obsessores, os nossos problemas, nos deixando numa condição especial de recebermos o magnetismo ofertado no passe.
o tratamento que é espargido no momento da palestra pública, esse ambiente devidamente preparado para nos receber, para dar a ação transformadora do nosso campo energético, tratando o espírito, o perispírito e, consequentemente, o corpo. Como disse, nós não prometemos cura, mas entendamos que se o nosso trabalho é para receber a cura e estamos empenhados a isso, ela poderá vir por merecimento, nos dando uma condição de sobrevida, de vida saudável e podendo chegar até a cura plena. Mas muitas vezes a gente vem para cá com a cabeça cheia de minhoca. Estamos na palestra pensando em absolutamente nada. Não estamos receptivos à boa semeadura. Tomamos o passe pensando na janta, na hora da novela. O que nós vamos receber? Nesse dia, consumimos bebida que tem álcool. Nos alimentamos da carne vermelha. Não fazemos nenhuma preparação para receber os tratamentos. E aí sofremos. Se nós vamos fazer qualquer exame médico, um exame de sangue, mínimo 8 horas de jejum. Por quê? Porque se nós não fizermos esses jejuns, se nós não fizermos essa preparação, o sangue é contaminado e temos alteração nos resultados dos exames. Não é isso? Exames mais específicos, mais elaborados, exigem um jejum de maior tempo e total. Nem água pode tomar. E no tratamento espiritual, nós malbaratamos qualquer tipo de cuidado. Na vida igual, os processos da ansiedade são ácidos corrosivos que destroem o nosso corpo internamente. Nós sofremos não pelos fatos, mas por antecipação. Olha o tamanho do problema. Nós não damos conta nem do que nós temos de problema e sofremos também por antecipação. Não há cabeça e organismo que suporte. E desta maneira, o ensino que a noite de hoje nos proporciona é o interesse, é o desejo em se transformar, em se redimir, em evoluir. Por isso, da história, existe uma escalada, um processo de ascensão. É por esse motivo que ele subiu numa árvore. É por esse motivo que aquela árvore era exclusiva, um sincômoro. E é por esse motivo do esforço que ele teve um olhar especial de Jesus. Porque Jesus, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, ele disse a todos os seus apóstolos: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que olhe especialmente por vós. Se nós criarmos um processo de consciência e de necessidade de transformação das nossas vidas, recorrermos a essa assistência luminosa, especial, exclusiva de Jesus, teremos as nossas vidas transformadas. A doutrina dos Espíritos, codificadas por Allan Kardec, nos mostra as dimensões filosóficas do processo religioso, as comprovações científicas para que não haja dúvida, porque é o Consolador prometido, anunciado por Jesus. E se ainda há dúvida pairar, Kardec nos oriente: sempre opte por Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade, possa envolver hoje e sempre, especialmente essa casa bendita. Que possa, na noite de hoje, trazer bênçãos luminosas,
especiais a todos nós, tocando os nossos corações, tocando as nossas mentes, tocando especialmente os trabalhadores dessa casa, que muitas vezes aqui adentro com tantos problemas e ainda se dedicam ao cuidado especial de crianças. Espíritos especiais confiados para o tratamento e para o amor. Que nos processos de caridade, de amor ofertados por essa casa, recebam sempre as bênçãos divinas. E que nada, nem material nem espiritual, possa vir aqui faltar. Com a graça de Deus. Que assim seja.